Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, é um prazer ter vocês mais uma vez conosco. Sim, e hoje você vai assistir mais um testemunho para o quadro Qual Qual a é a sua sua história? história? E o nosso convidado de hoje é muito conhecido de muitos que nos acompanham, né? Uma grande parte, mas tem alguns que provavelmente ainda não conhecem, não conhecem o ministério dele, mas com certeza já ouviu, se acompanha o nosso canal, já ouviu a gente falar alguma coisa a respeito, porque quem vai estar com a Exatamente. gente? Thiago Helker, geralmente a pessoa conhece ele muito do canal Adventismo Vivo, onde Sim. ele traz para nós as explanações da lição da escola sabatina. Sim, e eu comentei também por que talvez seja por outro meio, porque, por exemplo, a gente já trouxe aqui no canal pessoas que têm livros publicados na editora que o Thiago tem, junto com a sua esposa ali, que é a editora Luz do Luz do Mundo. Mundo. Então, se você acompanha o canal há algum tempo, sabe que a gente apresentou este livro aqui, que é o livro Adoração, o Presente do Homem para Deus, do Levi de Paula, quando a gente estava estudando sobre música e contemplação. E esse livro, ele pertence, né, à editora ali do Thiago Helker e alguns outros que também a gente já deve ter mostrado ou comentado aqui no canal. Por exemplo, o Porquê Jesus Ainda Não Voltou, sobre a Fazenda Madison e Exatamente. alguns outros também. Então, assim, hoje vocês vão conhecer um pouquinho agora da história de quem está por trás, né, dessa Isso. editora, do Ministério Adventismo Vivo e das mais outras coisas que ele faz na vida dele, junto com a família dele, né? Isso. E os contatos vai ficar na descrição para vocês. E caso vocês tenham alguma observação, podem estar colocando no chat, que vamos estar acompanhando aqui. Exato. Então, vou pedir para o William fazer uma oração para a gente começar. Então, vamos falar com o nosso Deus e logo mais vocês vão começar a conhecer a história do Tiago. Amém. Vamos orar. Oremos. Maravilhoso Deus, mais uma vez, muito obrigado, Pai, por essa semana que passou, pelas lutas que ajudam a refinar o nosso caráter, Pai. Obrigado pelas vitórias, Pai. Obrigado pela a palavra que nós temos hoje, pela liberdade religiosa, por estarmos aqui adorando o Seu nome, Pai, e ouvindo experiências de pessoas que o Senhor, com a sua misericórdia, usou o seu poder para manifestar o seu grande amor, Pai. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para a tua honra e tua glória somente. Que essa mensagem que o irmão Tiago irá passar, que o Senhor esteja com ele para passar essa mensagem para as pessoas de corações sinceros que buscam por respostas, Pai. Que esta live seja para exatamente esse propósito. Também abençoe nas conexões, em nome e amor de Jesus Cristo. E pedimos e agradecemos. Amém. 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 Vamos colocar então nosso irmão Tiago Helker aqui na tela. Seja muito Olá, bem-vindo. Tiago. Bem-vindo. Olá, meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês, com aqueles que nos assistem. Amém. E seja assim, nós estamos muito felizes de ter você aqui no canal, contando, né, o seu testemunho, a sua história. E que Deus te abençoe. E os momentos que seguem, então, são seus para você compartilhar conosco o que Deus fez e tem feito na sua vida. Glória a Deus. Amém. Certo, eu agradeço vocês pela oportunidade e peço que vocês me ajudem aí, viu? Falar sobre a nossa história nem sempre é fácil, mas que Deus nos ajude a dar os detalhes daquilo que é importante. Então, meu nome é Tiago Stabino Helker, eu sou casado com a Fernanda, nós temos 3 filhos. Benjamin tem 9 anos, a Radassa tem 6 e a Tamar tem 3 anos. A minha esposa não pode aparecer aqui, ela está ali, obviamente, cuidando das crianças para que tudo ocorra bem, mas ela é o meu braço direito e eu digo que nós somos uma só carne, né? Sentimos muito a falta um do outro, nós não conseguimos ficar sozinhos e separados. Mas então, como foi, aliás, para aqueles que talvez não conhecem, nós temos a editora Luz do Mundo, vamos falar um pouquinho dela, e também apresentamos estudos da Bíblia no canal Adventismo Vivo, né? Mas como foi que a gente chegou até esse momento, né? Por que nós começamos esse ministério? Eu gostaria de contar a história, né? Vamos voltar um pouco no tempo. E eu passei por uma experiência na minha juventude que
influenciou demais na escolha desse ministério. Eu nasci numa família tradicional adventista. Nós já éramos adventistas há 5 gerações, né, há mais de 100 anos, e tivemos alguns pastores na família, aí em São Paulo. Não sei se vocês chegaram a conhecer o pastor Paulo Stabino, ele foi presidente de algumas associações. Tivemos o pastor Zeferino Stabino, né, lá na Bahia e também em São Paulo. Depois o pastor Irineu Stabino, ele foi diretor do Hospital de Belém, no Pará, e trabalhou também no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro. Então, muitas pessoas na minha família, né, trabalharam na obra, e eu sou, assim, adventista, bem adventista, fui criado numa igreja um tanto quanto tradicional, chama-se Laranja da Terra, fica no interior do Espírito Santo, na região serrana. Então, é um município bem pequeno, 10 mil habitantes, só que nesse município de 10 mil habitantes existem 2 distritos pastorais. São mais ou menos umas 14 igrejas, né? Então, uma presença adventista muito forte, muito marcante. A presença adventista ali tem mais de 100 anos, foi um dos lugares onde o adventismo também começou no Brasil. Então, eu nasci nesse contexto. A minha igreja sempre teve um departamento infantil muito presente, a gente participava no 13º sábado, passava carta missionária, e meus pais sempre, né, me influenciaram a participar na igreja. Eu acho que eu fiz o meu primeiro sermão mais ou menos com 8 anos de idade, né? Também tocava piano, meus pais tinham preocupação que eu aprendesse um instrumento. Então, ali por volta dos 8 anos, eu passei a tocar na igreja e sempre participava. Eu me lembro que eu participei de um programa de jovens, e aí os jovens tinham que fazer uma semana de oração, e aí eu recebi um sermão, e eu acho que foi o sermão mais difícil que eu preguei na minha vida, né? Não foi um sermão que eu escrevi, e aqui fica a dica para todo mundo que quer começar a pregar: é melhor você pregar um sermão que você escreveu. Quando a gente prega um sermão que outra pessoa escreveu, é difícil, então não desanime, se foi o caso, né? Mas eu queria dizer que eu sempre fui muito envolvido com a igreja. E aí, quando eu cheguei aos 10 anos, os meus pais queriam que eu desse continuidade ao estudo de piano, e eles pensaram assim: olha, aqui não tem mais muito onde ele estudar, vamos mandar ele para o internato. Então, eu fui para o internato com 10 anos de idade para fazer a 6ª série na época, né? E o internato, ele foi e tem sido, acho que, uma boa experiência na vida de muitas pessoas, né? Os meus pais se conheceram no mesmo internato aqui no Espírito Santo, chamado EDESA. Meu pai, muito pobre, não tinha condições, e ele recebeu bolsa, ele recebeu emprego. Então, a escola ajudou muito no desenvolvimento dele. Eu acho que muitas e muitas pessoas foram beneficiadas pelo internato, né? E tiveram um saldo positivo. Eu tive muitas coisas positivas do internato também. Fiz muitos amigos, tenho saudade de muitos deles. Agora, eu tive uma carga negativa, eu tive uma experiência negativa com o internato, e essa experiência ela repercute na minha vida espiritual, e por isso que eu vou contá-la aqui, né? Não para desmerecer o internato, como eu falei, foi positivo para muitas pessoas, mas no meu caso eu tive uma experiência ruim. O que acontece? Eu cheguei lá com 10 anos de idade, e tive contato. Eu vou resumir a história nos pontos importantes, né? Eu estudei 6 anos naquele internato, então houve muitos outros episódios, mas para o que interessa, eu tive contato logo no meu primeiro ano com a teologia do Dr. Desmond Ford. Para quem não conhece, o Dr. Desmond Ford foi um pastor da Igreja Adventista, ali na década de 70, e ele teve alguns problemas com a doutrina do santuário, ele discordou da justificação tal qual era ensinada na Igreja Adventista, né? E ele propôs ali uma revolução, uma mudança, e não deu muito certo, ele acabou deixando de ser pastor na Igreja Adventista. E as teorias dele foram consideradas contrárias à Bíblia, né? Agora, eu não sabia que aquilo era a teologia do Dr. Desmond Ford. Foi uma semana de oração, o tema era sobre justificação. Eu vim, né, no futuro, entender o que tinha se passado.
Mas o Dr. Desmond Ford influenciou muitas pessoas na igreja, e talvez muitos foram influenciados, mas nem sabem que aquela teologia é a teologia do Dr. Desmond Ford, né? São pessoas de boa fé, mas que ouviram, né, e não conhecem o suficiente. Então, houve uma semana de oração, e eu fui profundamente marcado, né, por aqueles ensinos. Eu havia sido ensinado na minha igreja, na minha casa, sobre fé e obras, né, que a justificação ela tem a salvação e a santificação, que as duas coisas andam juntas. Lá em Apocalipse 14 diz assim: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé. Então, mandamentos e a fé. Só que naquela semana de oração, o pregador falava que não importa quem você é, não importa o que você fez, você não precisa guardar os mandamentos, Jesus te aceita como você é. E a pregação do Dr. Desmond Ford, ela está correta, isso é verdade, é justamente isso mesmo. A salvação é de graça, não importa quem você é, você não precisa guardar a lei para ser salvo, você aceita porque você é filho de Deus, isso é verdade. O problema é que ela terminava aí, não tinha, né, mais elementos. E o fato dela terminar aí deixava essa mensagem incompleta. E pelo fato dela ser incompleta, ela levava a uma compreensão errada na mente das pessoas. Então, eu ouvi aquilo ali e eu tinha sido ensinado, olha, nós adventistas, né, seguimos tudo que está na Bíblia. Então, na Bíblia diz para não comermos certas coisas, para nos vestirmos de determinada maneira, nós não frequentamos o circo, o teatro, o cinema, certos programas na TV nós não assistimos, o sábado é preciso ter algum cuidado, e eu aprendi isso na própria igreja, não foi apenas o meu pai. Eu me lembro das semanas de oração que havia na minha igreja, que saudade, na época do projetor de slides, né? Não tinha esse negócio de PowerPoint, então a pessoa fazia assim e alguém lá no aparelho passava o slide, tinha as histórias para crianças, as histórias dos missionários. Foi um pastor que atuou no Hospital do Pênfigo e mostrava aquelas imagens. Depois foi pastor que atuou no exterior. E meu sonho era ser um pastor adventista, era a coisa mais sagrada que poderia haver sobre a face da terra. E eu aprendi tudo isso na igreja, eu aprendi sobre Daniel, sobre Apocalipse, tudo isso eu aprendi nos cultos da minha igreja, né? E eu ouvi, né, quando eu cheguei no internato, aos 10 anos, essa pregação, olha, você não precisa guardar a lei, você é salvo, não por obras, é apenas por fé, você só precisa crer. Isso me marcou demais. Eu comecei a ficar pensando se o meu pai não tinha me ensinado errado. Porque o meu pai falava aquelas coisas e eu falei, talvez essas coisas não são necessárias. Talvez eu fico aqui segurando as minhas paixões, sendo que eu poderia curtir a vida, né? Sendo que eu poderia fazer o que eu bem quiser. Eu estou aqui me esforçando, né, para negar o mundo, para negar ao eu, mas talvez eu não tenha que negar ao eu. Essa que é a questão. E eu ouvia, né, em resumo, a pregação do Dr. Ford era que a justificação está separada da santificação. Então, essa santificação que tem a ver com estilo de vida, ela está fora, independe do seu estilo de vida. Se você crer em Jesus, você vai ser salvo, você tem a vida eterna, pronto e acabou aqui, né? Mas o que a mensagem adventista pregava é que começava aí, né? Você entrava na aliança, não precisa fazer nada de graça, mas depois você tinha que manter aquele relacionamento de fidelidade com Deus, igual um casamento. As pessoas decidem se casar, ninguém vai olhar para o passado um do outro, o que é passado passou, eles se conheceram, decidem se casar, mas agora precisam ser fiéis um ao outro. A Bíblia ilustra o nosso relacionamento com Deus como um casamento, né? Então, eu entendi assim, mas agora nada disso importava, a guarda dos mandamentos não importava, eu era salvo sem a guarda dos mandamentos. E eu ouvia os outros jovens ali no internato falando de que eles iam para os bailes, e que eles tinham muitas namoradas, e que eles andavam no carro de noite, bebiam. E eu pensava assim, eu sou um pobre garoto adventista, eu não tenho nenhuma história para contar, né? Eu não tenho, se eu tiver que contar uma vantagem, eu não tenho vantagem nenhuma para contar. E eu
pensei assim, a minha vida é muito chata, eu queria ter assim muitos amigos, eu queria sair e ir para as festas e namorar muitas moças e assim aproveitar a minha juventude. Eu gostaria de ser feliz. E depois eu pediria perdão de todos os meus pecados e Jesus me aceitaria do jeito que eu sou. Então eu teria ao mesmo tempo a vida eterna no céu e minha vida não seria monótona aqui na terra, né? Eu curtiria a minha vida ao máximo, eu, né, aproveitaria tudo que o mundo tem a oferecer e depois eu pediria perdão e voltaria na igreja. Né? E talvez você vai pensar, Tiago, mas e se você morresse fora? E eu pensava assim, Deus é amor. Deus não pode ser tão cruel a ponto de tirar a minha vida sem me dar 5 minutos para eu pedir perdão. Então, eu tinha certeza de que se eu fosse morrer, Deus ia me dar os 5 minutos, eu ia pedir perdão e eu iria para o céu. Agora, pense em como isso impactou a minha vida. Eu tinha 10 anos. É claro que, assim, não foi no primeiro dia que eu pensei isso, mas aquilo foi fermentando, 10, 11, 12 anos, né? E aí eu comecei a me envolver com a música mundana. Inicialmente, eu só queria ter a minha namoradinha, e aí a gente começa a ouvir as músicas da época, Sandy Júnior e outras coisinhas, né? Música de adolescente, né? Backstreet Boys era uma banda que tocava na época, eu tinha ali 10 anos de idade, né? E aí, depois eu comecei a gostar do rap, né? Eu vou falar aqui porque talvez alguém se identifique. Existia ali o Gabriel Pensador, puxa, isso é poesia, isso é língua portuguesa, né? Essas rimas, uma crítica política inteligente, que mal tem, né? E aí depois eu parto para o pop rock, para as bandas brasileiras, como Legião Urbana, Capital Inicial, e tantas outras bandas que eu não convém mencionar aqui. E aí do rock pop nacional eu parto para o rock internacional e eu vou para o hard rock e cada vez eu sentia necessidade de ter uma música mais temperada, uma música que fosse mais forte. Por isso eu fui graduando no sentido de buscar a música, né? E eu decidi namorar muitas meninas, isso é um eufemismo, mas eu também decidi viver como os astros do rock que eu admirava viviam. Então eu quis me vestir como eles, eu quis cortar o cabelo como era o cabelo deles, deixando o cabelo crescer. Eu também, né, passei a falar muitos palavrões, porque isso, eu quero dizer aqui para os que nos assistem, que a cultura pop, ela está toda interligada, não tem assim, olha, eu quero só esse aspecto da cultura pop. Quando você é como uma corrente, você puxa um, vem todos juntos. Então, vem a música, vem o vestuário, o cabelo, né, o tipo de companhias. Então, eu era um aluno que sentava na frente, aí eu passei a sentar atrás, a galera do fundão, o pessoal que fica conversando, que mata a aula, né, o pessoal que tem a banda da escola, o pessoal que faz e acontece. Então, o meu comportamento, a minha disciplina, ela foi caindo na escola com o tempo. E aí eu passei a desejar o quê? O consumo do álcool, o consumo dos cigarros, dos alucinógenos, porque eu pensava, era isso que talvez ajuda as pessoas a produzirem uma boa música, né? Então, se eles utilizam essas substâncias e tocam o que tocam, eu também. Se eu começar a me envolver, um dia eu vou ter a minha banda, eu vou ser um grande artista, e eu sempre treinei muito piano, é o meu instrumento principal, mas eu aprendi a tocar violão, acordeão, aprendi a tocar clarinete, guitarra, então os outros instrumentos eu peguei sozinho. Eu sabia todas as músicas de cor, né? Eu aprendi a improvisar as músicas, então eu gostava de nas rodinhas e tocava muita música, eu cantava, né? Então, essa experiência, né, que começou com uma mensagem teológica errada, ela me levou a um estilo de vida errado, e eu fui entrando no buraco, quase fui expulso da escola, né, antes de me formar no 3º ano. Pela graça de Deus eu prossegui, mas fui um aluno mediano. Não me preparei muito, e aí nem sabia o que eu ia fazer de curso superior. Eu sei que eu fui para o NASP, Engenheiro Coelho, São Paulo, né, para fazer direito e administração. Estudava direito pela manhã e administração pela noite. E eu pensei assim, olha, essa vida que eu estava levando, isso
iria me levar para a destruição. Eu comecei a temer os resultados daquilo que eu poderia encontrar. Então, eu pensei, eu vou me dedicar profissionalmente, quero fazer uma boa faculdade, né? E é aquela, eu quero usar a expressão aqui, é a justificação por obras, né? Sem eu me converter, eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa diferente sem Cristo, né? Eu vou fazer as coisas certas. E passou um tempo e, novamente, eu começo a incorrer nos mesmos erros, só que em um grau mais elevado, porque eu estava num ambiente universitário, eu não tinha mais 10 anos, eu comecei a faculdade com 16 anos, né? Eu estava longe dos meus pais e eu tinha acesso ao estado de São Paulo, né? A estádios, a cinemas. Então, a primeira vez que eu fui a um cinema na vida foi o meu primeiro final de semana no NASP, né? Eu preciso ser aberto, eu preciso ser transparente com isso. Alguns teologandos que estavam ali me levaram para ir ao cinema e, infelizmente, me introduziram em coisas que não são apropriadas. E eu comecei, toda a minha vida girava em torno de ter uma namorada, sair com os amigos, consumir filmes, séries e ser feliz. Eu queria ter histórias para contar. E aí, o tempo vai, o tempo vem, nós não conseguimos mudar com as nossas forças, isso é impossível, eu passo a me deteriorar nos mesmos pecados, mas eu estava um pouco mais focado na parte acadêmica, então eu pedi a transferência, né? Fiz uma prova para a Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Eu quero novamente dizer que muitas pessoas na minha época, no internato lá no NASP, tiveram boas experiências. Eu acho que eles, né, muitos alunos pobres receberam bolsas, então eu acho que muitas pessoas foram abençoadas. Eu só estou dizendo que o meu caso espiritualmente não foi bom. Eu tive outras, né, questões boas, foi muito bom ter conhecido muitas pessoas ali, mas na parte espiritual foi ruim. Sabe por quê? Porque na minha casa, meu pai me dava uma certa orientação, né? Aí você vai para um internato onde todos são cristãos, né, muitos ali da mesma fé, e ali é o filho do fulano de tal, o filho do outro, e ele faz coisas, mas por que o meu pai não me deixa fazer certas coisas, né? Por que o professor tal age assim, o meu pai não me deixava fazer assim? Eu acho que o meu pai está errado. Eu achava que o meu pai era o grande fariseu. Por quê? O que acontece quando eu ouvi essa pregação teológica, onde assim, apenas crê em Jesus e você está salvo, não precisa guardar a lei, não precisa se preocupar com os 10 mandamentos. Eu sempre, como criança, tinha uma referência na minha vida, um padrão. Qual era o padrão? Era a lei de Deus, você tem que se preparar para a volta de Jesus. E quando eu ouço isso, eu fico sem referenciais. Não havia mais um objetivo, não havia mais um padrão, uma referência. Jesus aceita tanto o que guarda a lei, quanto o que não guarda a lei. Então, se ele aceita o que não guarda a lei, eu estou sendo assim, talvez exagerado em algumas proposições, para deixar bem claro o que se passava na minha mente. Se ele aceita o que guarda a lei mais ou menos, para que eu vou me sacrificar para guardar a lei bem, se no final todo mundo vai para o céu, não por obras para que ninguém se glorie, como diz o texto. Aí os meus pais decidiram, né? Eu estou voltando um pouquinho no tempo. Vamos fazer a reforma de saúde aqui em casa. Vamos parar de comer carne. E eu falei, se Jesus vai salvar os que comem carne, ora, por que nós vamos parar de comer carne? Isso é farisaísmo. Isso é querer o céu por meio das obras. Aí meu pai, olha, no sábado não é bom a gente fazer isso. Mas se Jesus vai salvar a todos, por que não podemos fazer isso no sábado? Por que não podemos ouvir rock? Por que não podemos ir ao cinema? Por que não podemos ir a todos esses lugares se somos salvos por fé? E se isso não tem nenhuma importância no plano da salvação? Isso criou uma desgraça na minha mente e eu fui seriamente atingido, afetado. E eu trilhei caminhos que talvez eu não trilharia se eu não tivesse essa teologia na minha cabeça que repercutiu em certos comportamentos. Então, eu não sei se alguém que está nos ouvindo se identifica com isso. Eu quero dizer que a santificação ela está unida à fé. As duas coisas caminham juntas.
Como eu não entendi isso, a minha mente ficou confusa e eu trilhei caminhos muito amargos na minha adolescência, na minha juventude. Fiz escolhas péssimas. Mas então, aí eu cheguei, né, orei muito a Deus, Senhor, eu fui um aluno tão bagunceiro no ensino médio, mas eu gostaria muito de entrar na Universidade Federal do Espírito Santo. O senhor pode me ajudar? Eu lembro que eram 500 candidatos e apenas 15 vagas. Eu acho que foi uma das vezes que eu mais orei na minha vida. E eu quero dar os créditos totalmente a Deus, né? Eu passei naquela prova, não foi mérito meu, mas, enfim, eu cheguei na universidade pública. E aí eu levei um choque, porque era diferente de estar num colégio adventista. Tiago, mas você não era um adventista secular? É verdade, eu era um adventista secular, né? Mas num colégio adventista, você vai dando passos longe de Deus sem você perceber. Porque é um amigo, que ele também é filho de pastor, ou que ele é filho de obreiro, ele também é cristão, e ele vai convidando você para isso, e você vai consumindo isso, e vai consumindo aquele outro, e você não percebe, porque você está rodeado, você está num ambiente acima de qualquer suspeita, né? Agora, quando você chega na universidade pública, todo mundo fumando maconha ali às 6 horas, né, festas orgíacas e outras coisas mais que falam assim, opa, eu não estou, né, nesse nível, eu tenho uma formação cristã diferente. E isso, assim, por exemplo, num colégio adventista, o churrasco era no domingo, não tinha bebida alcoólica, não tinha carne de porco, né? Agora, você vai para a universidade pública, o churrasco é no dia de sábado, com muita bebida alcoólica, com muitas carnes imundas. E quando eu vou para a Vitória, eu vou assim, tentando reatar o meu relacionamento com Deus. Eu sabia que o caminho que eu estava trilhando, ele levava a um fim de morte. Mas eu vivia naquele conflito que eu não conseguia encaixar as peças teológicas. Eu nunca duvidei do adventismo. Eu nunca duvidei que o sábado era o dia. Eu nunca duvidei que haveria um decreto dominical. A minha dúvida poderia ser como guardar o sábado corretamente. Eu nunca duvidei da volta de Jesus. Por quê? Porque essa plataforma foi montada para mim, inicialmente pela minha família, pela minha igreja, departamento infantil, pelas experiências que eu tive na infância. Então, eu tinha o conhecimento bíblico e eu, volta e meia, lia um livro religioso. E aqui que está o problema. Você pode ter conhecimento bíblico sem ser uma pessoa convertida. Mas, graças a Deus, esse conhecimento bíblico, ele me serviu assim de pelo menos uma âncora, uma referência para que eu não ficasse no mar aberto, sem nenhuma direção, né? E então eu nunca duvidei do adventismo. Eu cheguei a duvidar dos escritos da irmã White. Eu já havia lido o Desejado, já havia lido Patriarcas e Profetas, só que algumas questões como assim, reforma de saúde, como guardar o sábado, vinha aquele pensamento, será que Ellen White era inspirada mesmo, né? Ou será que isso aqui foi só um conselho? Será que isso aqui não é a opinião dela? Depois eu descobri que essa é uma tentação, essa é uma postura muito, muito, muito comum. Mas eu estava vivendo esse conflito, essa teologia, voltando no assunto da teologia, eu não consigo. Eu não perdi os referenciais da Igreja Adventista, né, que são eles, volta de Jesus, a não imortalidade da alma, santuário celestial, as 3 mensagens angélicas e, está me faltando uma aqui, a lei de Deus e o sábado, ou a passagem do tempo das 2.300 tardes e manhãs. Eu não perdi isso, mas eu não consegui encaixar isso com o assunto da justificação. Como é que o ser humano é salvo? Como ele é justificado? Lembrando que, na minha mente, desde os 10 anos, a santificação ela foi separada da justificação. E eu vivia numa crise. Ao mesmo tempo, eu sabia que aquele não era um caminho certo, mas eu não conseguia justificar teologicamente por que eu deveria, né, praticar as obras se as obras não eram importantes. E quando eu cheguei em Vitória, eu falei, não, eu quero fazer um pacto com Deus,
né? Eu estou aqui na universidade pública, isso tudo aqui é muito perigoso, mas Deus está me dando mais uma chance, eu quero ter uma vida nova. Eu quero estudar as profecias de Daniel e Apocalipse. E os materiais que eu tinha eram materiais muito rasos, eu queria, assim, coisas mais aprofundadas. E eu cheguei na Igreja Central de Vitória e perguntei ao pastor Alexandre Barros. Ele não era mais pastor, mas quando eu conheci ele era pastor, né? Então nós nos chamamos carinhosamente de pastor Alexandre. Falei, pastor, eu quero um material para estudar Daniel e Apocalipse. Ele falou assim, você lê inglês? E eu falei assim, olha, meu inglês é péssimo, né? Na época eu não lia bem inglês, né? E eu falei, tem material em português? Não, ele falou, olha, eu ia te passar o livro do Juarez Oliveira, mas ele está todo em inglês. Faz uma coisa, entra no site concertoeterno.com. Eu falei, como? Concertoeterno.com. Concertoeterno.com. E eu memorizei aquilo, né? Eu fui para casa, estudei alguns livros da CPB, eu estava lendo Profetas e Reis na época, só que eu nunca entrei no site concertoeterno.com. E aí, em algum momento ali, isso era mais ou menos o ano de 2005, 2006, eu me envolvi com grupos de amigos ali dos centros acadêmicos da universidade, e eu voltei para os mesmos pecados, né? E um dia, eu numa crise terrível, eu vi que eu estava assim, na pior, à beira do precipício, e eu me lembrei do site concertoeterno.com. Passaram-se quase uns 6 meses. Eu digitei, né, concertoeterno.com, entrei no site e vi um material, né, era a série A Plenitude dos Tempos, uma série de estudos, e eu comecei a ler aquilo e falei, puxa, que interessante, que material aprofundado, eu nunca tinha lido alguma coisa assim, nesse nível, e eu realmente estava querendo me aprofundar. E eu me entreguei a Cristo, fiz uma oração, pedi perdão pelos meus pecados, e aquilo ali foi um começo. E eu falei, quem é que mantém esse site? E ali eu encontrei um nome, Anderson Hermes Leite Velten. Eu falei, gente, de onde que ele é? Ele é daqui da região metropolitana de Vitória, né? A cidade dele se chama Vila Velha, mas é a Grande Vitória, né? Ele estudou na mesma faculdade que eu. Ele estudou na UFES também. Né? Ele é formado em Direito. Então, houve uma conexão ali. Eu falei, peraí, eu estava entrando, ele praticamente se formou no ano anterior, mais ou menos, né? Foi bem próximo a saída dele, a minha entrada. Eu falei, gente, eu vou escrever para esse site. Ah, mas ele nunca vai me responder mesmo, essas pessoas são muito ocupadas, muito importantes, né? E eu escrevi, e 2 dias depois, eu acho que ele me respondeu, e eu tenho esse e-mail guardado até hoje, com muito carinho, e começamos a conversar. E o irmão Anderson, ele tem um dom maravilhoso para o discipulado. Eu acho que ele conversa com muitas pessoas, ele dá atenção para muitos alunos, ele dá muitos estudos bíblicos, né? E nós começamos a conversar ali pelo antigo MSN. Eu não sei se vocês usaram o MSN? Pois é, né? O Messenger. E aí não tinha, para quem nos assiste aqui, que nasceu depois, quem sabe, dos anos 2000, né? Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, Facebook, né? No máximo havia o Orkut e o e-mail, né? Então, as coisas eram um pouco mais devagar. E começamos a conversar, e ele me convidou para um encontro do pequeno grupo dele. Na verdade, eu acho que eram vários pequenos grupos. Esses pequenos grupos estudavam o grande conflito, e não sei se era uma vez por mês, eles faziam uma grande reunião de um sábado inteiro, né? E eu estava tentando formar um pequeno grupo na Igreja Central de Vitória, com alguns amigos, mas eu não tinha muitos materiais. Eu tinha os livros, eu quero dizer que os meus pais, eles sempre me estimularam a leitura. Então, a minha casa tinha uma biblioteca muito bonita. Eu acho que quase todos os livros da CPB eu tinha lá. E os que não tinham na minha casa, tinham na casa da minha avó ou do meu bisavô, Germano Stabilo, né? Então, eu tinha aqueles materiais e pesquisava, mas quando a gente fala de teologia, existem muitos outros materiais também, né? Mas eu quero dizer que se você tem a Bíblia, o Espírito de Profecia e o Comentário Bíblico Adventista, você está muito bem servido. E aí eu cheguei, né, então, naquela reunião, naquele pequeno grupo, e eram pessoas muito humildes,
mas quando o estudo começou, era um estudo de alto nível teológico, né? Para eu contextualizar vocês, era nível de aula de seminário teológico, né? E eu falei assim, era isso que eu procurava, era isso que eu queria. E fiquei como um besouro aí, tentando sair de um quarto, né? Batendo a cabeça para lá e para cá, até encontrar a janela. E eu tinha sede por estudar mais a Bíblia profundamente. Eu tinha milhares de dúvidas que elas precisavam ser sanadas. Por exemplo, por que nós não podemos beber vinho? Eu argumentava com meu pai. Aí meu pai tentava me mostrar no espírito de profecia. Eu falava, acho que a irmã White não é inspirada, isso aqui deve ser opinião. Como é que ela sabe, né? A questão de joias e várias outras questões que estão na mente de jovens e adolescentes, né? Então, o estudo foi de alto nível, né? O irmão Anderson conduziu ali uma palestra sobre as 3 mensagens angélicas, mas não é assim, olha, as 3 mensagens angélicas, que coisa bonita, não. Nós entramos às 8 horas da manhã e saímos, acho que quase 8 horas da noite, né? Então, estudamos as 3 mensagens angélicas, depois o desapontamento de 1844, como que eles fizeram os cálculos, depois, né, vimos o cumprimento histórico das 3 mensagens angélicas, e depois estudamos o tema que, para mim, foi o divisor de águas na minha vida. O tema é o estudo dos jubileus, das festas judaicas e dos jubileus. Esse tema ele está aqui no livro, né? Ele estava também no site do Concerto Eterno, depois eu posso falar um pouco mais do livro, mas a ideia principal era que a volta de Jesus ela pode ser apressada, como diz o texto de Pedro, né? Que tipo de pessoas nós devemos ser? Devemos viver em piedade, em santo procedimento, apressando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, está escrito, está na Bíblia, que a igreja pode apressar a volta de Jesus. Mas o espírito de profecia, os escritos de Ellen White deixam bem claro que a igreja também pode ser responsabilizada por adiar, por retardar a volta de Jesus. Então, se a igreja não pregar as 3 mensagens angélicas, se ela não cumprir a grande comissão de ir ao mundo inteiro pregar o evangelho, Jesus Cristo pode retardar a sua vida. Isso está muito bem documentado, não precisamos entrar aqui agora. Mas o tema dos jubileus ele é um pouco mais que isso. Eu estou dando aqui só um contexto para as pessoas entenderem. O tema dos jubileus estudado junto com as 7 festas judaicas. Quando eu compreendi aquilo, né, eu me lembro da música que nós cantamos, ó que amor glorioso, né? Perdido e abandonado, Jesus me socorreu, e segredou me achei-te, de agora em diante és meu. Com doce voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Então, eu realmente tive um encontro com Jesus naquele momento, e eu senti uma energia, uma alegria, eu tomei uma decisão naquele dia. Eu quero apressar a volta de Jesus. Eu não quero mais viver nesse mundo. Eu não quero mais levar essa vida de festas, de namoros, de bebidas. Isso tudo é muito fugaz, isso é muito pouco diante da eternidade, diante da glória que nos está reservada, diante da coroa de glória eterna, diante dos milhões e bilhões de anos que nós poderemos viver com seres mais inteligentes que nós, na presença de Deus e do Cordeiro. Isso tudo era maravilhoso. E havia um rombo, havia um buraco na minha alma que cada vez mais eu procurava outras coisas para tentar preencher e que não era possível de ser preenchido. Então, havia um vazio na minha alma que não era satisfeito com todas as coisas que eu buscava. Mas ao pensar que Deus tinha um outro plano para a humanidade, ela pecou, mas Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, e ele faz uma aliança comigo, e ele fala, eu também não te condeno, porém vá e não peques mais. Quando eu entendi que eu deveria ser fiel à aliança e aguardar a eterna redenção da volta de Jesus, eu falei, não importe o que esteja,
os problemas, os impedimentos. Eu quero dedicar a minha vida, a minha voz, as minhas faculdades mentais, os bens financeiros para apressar a volta de Jesus, para pregar. Eu quero alertar outros jovens como eu, né, que existe algo mais. Eu quero dizer que eles não precisam ficar presos nessa crise existencial, nesse conflito teológico. Então, eu falei assim, eu quero apressar a volta de Jesus, eu não sei como, mas eu quero trabalhar. Esse tempo que eu ficava vendo filmes, assistindo séries, eu quero falar para vocês aqui, eu acordava às 6 horas da manhã e eu colocava o CD para tocar. Não tinha Spotify, não tinha YouTube, era no CD mesmo. Eu ficava ouvindo aquilo o dia inteiro, 6 dias por semana, porque no pôr do sol, aí eu não ouvia rock, aí eu ouvia só os hinos da igreja. E a ansiedade no sábado à tarde era assim, deu 3 horas de sábado, o que eu vou fazer? Falta mais 2 horas para o pôr do sol, né? Dava o pôr do sol, mas era assim, imediato. Eu já tirava o CD dos hinos da igreja para pôr o que eu gostava que alimentava a alma, né? Alimentava os vícios, alimentava a carne. Então, eu falei, esse tempo que eu gastava com essas coisas, eu vou substituir. Eu quero aprender mais da Bíblia, eu quero estudar teologia, eu quero aprender grego, eu quero aprender hebraico, e eu quero ajudar outros jovens a se libertarem do que eu passei, do que estava acontecendo comigo. Se eu lhes colocar uma teologia encaixada, clara, que eles possam compreender como funcionam todas as coisas da Bíblia, essa crise existencial vai desaparecer, eles vão conseguir se orientar. Qual era um problema que eu sempre reparei, e é uma queixa que eu tenho da minha juventude, é que muitas vezes as pessoas querem ganhar os jovens apresentando um conteúdo de primários, de jardim da infância, né? Então, os jovens, eles têm lá 20 anos, 18, eles estão estudando, né, cálculo, eles estão estudando ali em matemática, engenharia, física, matérias do curso superior, outros estão estudando ali letras, história, geografia, pedagogia, outros estão ali medicina, direito, né? Eles fazem curso superior. E aí a pessoa chega tratando esses jovens como se eles tivessem 12 anos de idade. E aí, você? E aí a sensação que eu tinha era assim, que Zé Mané é esse aí? Eu estou fazendo direito, eu estou fazendo curso superior, eu tenho 20 anos, eu quero conteúdo, eu quero aprender grego, hebraico, eu quero aprender história do cristianismo. E às vezes, né, todos esses jovens eles estão tendo aulas de ensino superior. E aí, o conteúdo bíblico é apresentado para uma criança de 12 anos. Por que não apresenta uma aula de teologia, como é apresentada no curso teológico? Porque ele tem condições de aprender. Ele está aprendendo ali direito, ele está aprendendo matemática, ele está aprendendo um monte de coisas. Então, eu percebi que o que faltava para a juventude era conhecimento bíblico. E aí comecei a fazer grupos de estudo, reunir os jovens, né? Eu lembro que nós fizemos uma coinonia do livro Primeiros Escritos. Os jovens eles ficam malucos quando eles leem a primeira visão de Ellen White. Eles ficam assim passados, eles ficam embasbacados. Eu não acredito, essa visão, ela teve uma visão, que coisa incrível, né? Então você vai dando conteúdo sério para eles, conteúdo, né, como você dá numa aula de teologia. E todas as vezes que eu pude dirigir classe de jovens em igrejas diferentes, em estados diferentes, né, cursos de coinonia, os jovens sempre ficaram encantados quando você oferece conteúdo desafiador para eles. Não pode assim, olha, Jesus te ama, ele morreu por você, né? Isso eu faço com a minha filha de 3 anos. Olha, o Caim matou o Abel, Jesus não gostou, Jesus ficou triste. Pode fazer isso? Pode, mas aí ele tem 3 anos. Os meus filhos, Benjamin e a Radassa, eles já leram toda a coleção Conflito dos Séculos. A Radassa tem 6 anos. O Benjamin fez 9 anos agora. Eles já leram Patriarcas, aquela resumida que vem no box. Então, eles já leram Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejado. Eles estão terminando Atos dos Apóstolos e no culto em família eu estou terminando de ler o Grande Conflito com eles. Eles compreendem, eles sabem lá onde começou a reforma, na Alemanha, aí depois, na Suíça, e depois na França, com quem eles vão falar? Berquim, Calvino, depois
né, na Suíça, e depois nós temos John Wesley, né, na Inglaterra, os puritanos que foram de navio. Então, eles vão aprender detalhe por detalhe? Não. Mas eles vão ler uma camada ali do grande conflito, eles vão ter aquela noção cronológica de história. Aí daqui a 2 anos, lê o grande conflito de novo. Eu já li, é a 4ª vez que eu estou lendo o grande conflito, eu falo assim, puxa, parece que eu nunca li esse livro, né? Então, a Bíblia, nós temos que ler sempre, porque aquelas histórias, a gente não lê para falar assim, eu nem conhecia essa história. O filho pródigo eu já conheço, eu não vou ler. A história de Caim e Abel eu já conheço, eu não vou ler. Não se trata de um ler para conhecer. Mas quando você lê aquela história, ela produz uma resposta emocional. Então, as suas emoções são manipuladas, não por um filme, não por um diretor sagaz de Hollywood, não por um ateu, mas pelo Espírito Santo, vai manipular suas emoções. E aquilo vai ajudando a você tomar decisões corretas. E quando você lê a história de José, é a vitória de José que é a sua vitória. Quando José foge da mulher de Potifar, é você que fugiu, porque você entrou na história, é você que venceu o pecado. E por isso, Deus nos deu um livro de histórias, porque ele não deu um tratado filosófico, ele deu histórias, e por meio das histórias, nós nos identificamos com os personagens. Então, as crianças, eu faço ano bíblico com elas, lendo as histórias, né? Então, eles estão, eu falei aqui, com 6 anos, ela está terminando de ler a série Conflito dos Séculos, né? E né, ela compreendeu tudo? Não, mas ela compreendeu uma camada. Daqui a 2, 3 anos, lê de novo. Ao longo da vida, nós vamos lendo essas histórias, né? Então, fechando esse ponto, a juventude precisa de conteúdo teológico profundo para lhes ser um desafio, para eles falarem, ora, eu quero estudar mais isso, porque senão fala, isso eu já sei, você chega no culto de quarta-feira, Jesus morreu por mim e me ama, que ótimo, eu sou muito bom mesmo, né? Porque Jesus me ama, né? Eu também me amo, né? Então, o conflito da minha vida era que eu não queria morrer para o eu queria aceitar Jesus sem renunciar ao mundo. Mas a partir daquele encontro, eu entendi que eu precisava morrer para o eu. Como diz o texto, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, eu ainda não consegui morrer. Volta e meia, o braço aqui que devia estar crucificado escapa da cruz e fala, Senhor Jesus, né? Mas eu confesso que tive progressos. E todos que se entregarem a Cristo e decidirem morrer, mas o morrer é difícil, é sacrifício. Você vai ter progressos na sua vida espiritual. Eu tive o desejo de me dedicar para Jesus voltar, e eu comecei a abandonar as coisas, né? Eu falei, eu quero ler o Espírito de Profecia. Eu comecei a ler os primeiros escritos e comecei a ler outros livros, e eu falei, olha, eu quero abandonar a alimentação carne. Eu posso contar uma história aqui? Já temos quanto tempo? Não, pode sim. Fica à vontade. Por favor. Está sendo muito impactante aí. Naquele encontro que eu tive lá no grupo de estudo do irmão Anderson, eu queria destacar o seguinte, a maioria das pessoas não tinha curso superior, mas tinha muito conhecimento bíblico teológico, o que é um sinal que qualquer pessoa, mesmo se você não tem o 2º grau, né, se você sabe ler, o meu bisavô, ele só teve até o 2º ano primário, e eu tenho os livros dele, muitas coisas que estão em debate hoje, lá na década de 80 ele já estudava aquilo, né? Eu lembro que não tinha aplicativos para você procurar o verso bíblico, então muitos pastores ligavam para o meu bisavô e falavam, onde está aquele verso? Aí, está lá em Tessalonicenses, não, está em Ezequiel, e ele só tinha o 2º grau primário, né? Então qualquer pessoa pode estudar. E aqueles irmãos, ao final do estudo, eles cantaram uma música a capela. Era uma música sobre o céu, era uma música tão linda, aquilo, né, me fez cair sobre a rocha, eu fui despedaçado. E naquele estudo teve o almoço, e quando eu cheguei no almoço, eu notei a falta de carne, né? E eu era extremamente preconceituoso com esse negócio de vegetarianismo. Como eu falei, eu achava que isso queria salvação pelas obras, né? Legalismo. E eu participava do coral da escola, do conjunto de sinos, do internato, e nós saímos para comer. E sempre quando nós saímos, eles dividiam os componentes para almoçar na casa de irmãos da igreja. Eu sempre caía na casa do vegetariano.
Era incrível, parece que Deus falou, você tem que ser vegetariano. Eu sempre ia na casa do vegetariano. E eu ficava chateado com aquilo, eu falava, eu nunca vou ser vegetariano na minha vida, né? E aí, eu fui naquele estudo, falei, ó, teologia tá muito bom, mas esse tal de almoço vegetariano, não, isso aqui não dá para mim, não. Mas eu fui distraindo ali, eu comi, peguei, né? E eu falei, nossa, que comida gostosa! Vai estar melhor que o restaurante da universidade. Puxa, mas deixa eu pegar mais coisa. Eu peguei né, tinha aqueles vários pratos, eu misturei, fiz aquela mistureba, peguei um monte de coisa. A gente não deve misturar tantos pratos assim. Mas eu falei, puxa, essa comida está muito boa. Depois que eu fui descobrir que não era uma comida ovo-lacto vegetariana, eu nem sabia que havia pessoas que não comiam nem ovos, nem leite, nem queijo, mas era uma comida, uma alimentação vegetariana estrita, e ela me impressionou porque ela foi bem feita. E é importante, né? Há um tempo atrás, quando eu era criança, as comidas vegetarianas elas não eram bem feitas, e aquilo gerava muito preconceito. Então, eu acho que nós devemos ter saúde com sabor. É importante a comida ser bem feita. Então, eu falei assim, depois de compreender, eu quero deixar a carne. Aí eu comecei a deixar a carne, aí depois carne vermelha, carne de frango, aí depois a carne de peixe, mas, ó, queijo e leite eu vou beber muito. E aí depois eu fui deixando essas coisas, né? Falei, acho que eu tenho que deixar os filmes, né? Porque isso está me estimulando a fazer o oposto de José, né? José, ele corre e foge da mulher de Potifar. Nos filmes, se o marido, né, der bobeira, o artista lá do filme, ele adultera mesmo, ele fornica mesmo, né? Os valores são outros, isso está em oposição ao cristianismo. Eu via muitas séries, eu era aquele fornecedor de filmes e séries, e eu fui deixando essas coisas. A coisa mais difícil para mim deixar foi a música. Eu gostava tanto de música. Aquilo pulsava dentro de mim. Eu ouvia música 24 horas por dia. Eu participava de uma comunidade lá no Orkut que se chamava assim, A Minha Vida Tem Trilha Sonora, porque eu ouvia música o tempo inteiro. E pela graça de Deus, eu quero dizer que na força humana eu tentei várias vezes ser melhor, nunca consegui, mas quando você deixa Deus operar na sua vida, as mudanças vão acontecendo. E eu quero encurtar aqui o episódio, porque eu me preocupava agora em arranjar uma esposa, eu queria casar, eu queria ter filhos, eu queria pregar o evangelho, eu não queria mais viver essa vida, né, de namoros promíscuos por aí. Eu queria ser fiel. Eu queria ser puro. Durante a minha vida inteira, o que me chamava a atenção era a sensualidade, aqueles cabelos estranhos, aquela roupa pop, rasgada, tatuagens. Mas agora eu falei assim, muda os meus gostos, porque eu gosto disso. Eu gosto da cultura do rock, mas eu preciso apreciar a pureza dos anjos. E Deus foi mudando tudo. E eu conheci a Fernanda em um programa de jovens. Ela estava cantando. Eu falei, é a minha esposa. Eu vou tocar piano, ela vai cantar. Eu vou pregar, ela vai tocar no final. Só que eu não tinha compreendido muitas mensagens ainda, e a Fernanda estava, em certos pontos, mais adiantada do que eu, né? E ali foi uma história muito interessante, né? Não posso contar porque é uma história longa, outro dia a gente tem que contar essa história, mas eu tive um namoro diferente com a Fernanda. Nós nos propomos a não ter contatos físicos. Nós pegávamos na mão, nós dávamos abraços assim gentis de cavalheiro, só que nós decidimos não nos beijarmos durante o namoro, nem passar a mão em partes do corpo um do outro. Estou sendo bem explícito aqui, porque essas coisas acontecem por aí. E eu quero dizer, meus amigos, eu nunca fui tão feliz. Eu procurei tanto a felicidade nas coisas do mundo, mas cada vez o buraco na minha alma ficava maior. Mas agora tentando fazer a vontade de Deus, me afastando das músicas, né, procurando estudar a Bíblia, querendo encontrar uma esposa, pensando, eu preciso me capacitar para pregar, eu preciso me capacitar para dar estudos bíblicos, eu quero ser um missionário, eu quero ir aonde Deus mandar. Eu fui tão feliz. No dia do nosso casamento, todos os nossos amigos estavam ali na igreja, esperando o momento em que o pastor fala assim, agora o noivo pode beijar a noiva. Então,
Eles sabiam que nós não tínhamos nenhum beijo e que aquele beijo seria dado às claras, não às escondidas, não no escuro, longe dos pais, longe dos amigos, mas naquele momento sacro, no altar, na igreja, na presença de todos. Então, houve aquele momento, todo mundo quis fotografar o nosso primeiro beijo. Eu quero dizer que Jesus, ele pode restaurar a sua pureza, como ele restaurou a minha pureza. Depois nós nos casamos e fomos para... eu passei um concurso, eu passei no concurso da Justiça Federal para ser oficial de justiça e fui morar em Cascavel, no Paraná. E lá nós fomos frequentar a igreja do universitário, muitos jovens, né, mas era uma igreja pequena. E nos dedicamos ali para ser líderes da igreja, para ajudarmos os jovens, né? Só que a gente sentia que faltava alguma coisa. Nós conhecíamos livros em inglês que não eram traduzidos no português. Eu falei, Fernanda, e se nós traduzíssemos os livros e publicássemos aqui em português? Mas como nós vamos fazer isso? Eu falei, eu não sei tanto inglês, mas a gente pega o dicionário, a gente vai traduzindo, né? E eu até e ela começamos a traduzir, eu falei, isso dá muito trabalho. Vamos contratar alguém, né, que faz traduções? Vamos. Aí contratamos uma pessoa para traduzir. Depois, essa pessoa nos indicou alguém para diagramar o livro. E depois pedimos um outro que conhecia de gráficos. Eu não sabia nada de livros, né? Eu não conhecia nada de diagramar, de mexer. Minha área era o direito, não era a área de design, de comunicação, nada disso. Mas, pela graça de Deus, nós publicamos o nosso primeiro livro, intitulado Por que Jesus Ainda Não Voltou? E aqui na capa nós temos um campo de trigo, e o trigo está verde. E o motivo por que Jesus não voltou é porque a seara não está madura. As pessoas só colhem a laranja quando ela está madura. Quando ela está muito pequena, você não pode tirar do pé, né? Então, aqui tem essa pessoa no meio do campo de trigo, o trigo está verde, ele olha para o céu, por que Jesus não voltou? E eu fiz amizade com o pastor Herbert Douglas naquela época, e quando traduzimos o livro, mandamos o livro para o pastor Douglas. E ele falou, olha, eu me emocionei com essa capa, né? Que coisa maravilhosa, e ele me deu muitos bons conselhos. Se eu puder compartilhar um conselho que o pastor Herbert Douglas me deu, foi memorizar o texto de Provérbios 3, 5 a 9. E ele falou, você vai repetir e repetir e repetir esse texto ao longo do seu dia, né? E isso foi de grande ajuda, memorizar as escrituras e conversar. E o pastor Herbert Douglas falou, olha, você pode traduzir qualquer dos meus livros no Brasil. Então, esse foi o início. Aí, depois, eu e a Fernanda publicamos esse livro aqui, Madison, que fala sobre os pioneiros da verdadeira educação adventista, o Sutherland e o McGann. Só que nós sentimos que ainda estava faltando alguma coisa. Nós tínhamos tempo, nós pensamos, vamos ser missionários lá no Oriente, lá existem 500 milhões de pessoas e pouquíssimos adventistas, e começamos a pensar em, né, quem sabe, ir para o Oriente e fazer alguma coisa. E eu fiz uma série de pregações, e a Fernanda filmou com uma câmera simples, e ela pôs aqueles vídeos no YouTube. Ela editava ali no Filmmaker, né, do Windows, aquele programinha. E eu falei, Fernanda, isso não vai dar em nada, né? Eu lembro quando o YouTube começou, olha, tem o seu canal. Eu falei, tem um canal? Quem sou eu para ter um canal? Isso, né, não me é acessível. Mas ela começou a colocar os vídeos, e aquele negócio deu visualizações, né? E eu falei, eu não acredito. Eu me lembro que as visualizações eram muito menores que hoje. O vídeo tinha o áudio ruim, ela gravou na igreja, tinha reverberação, né, de um cantinho ruim da igreja. E teve um vídeo que deu 2.500 visualizações. Eu falei, incrível isso aqui, né? Que coisa. Eu falei, olha, um dia eu quero ter um canal. Então, eu quero dar os créditos aqui para a Fernanda, por ela ter nos dado esse passo do canal. Outro crédito é o meu irmão. Meu irmão comprou uma máquina HDSLR profissional e me incentivou a que eu aprendesse fotografia. Só que eu tinha medo de pegar a máquina dele, quebrar, eu comprei, ele que me ajudou a comprar, e ali aprendi fotografia. Como que eu aprendi? Vendo vídeos do YouTube. No YouTube existe praticamente quase tudo o que você deseja aprender. Se não tiver no YouTube, você paga um curso na internet, certamente vai ter.
E aí, meu irmão, né, batemos muito a cabeça para conseguir gravar, para conseguir produzir uma imagem, e aí conseguimos, né? Só que, nesse período, eu estava triste com outro assunto. O irmão Anderson e o irmão Juarez fizeram uma pesquisa maravilhosa. Era pesquisa, parte daquela pesquisa foi me apresentado naquele grupo de estudos, e esse livro ele estava pronto, né, para publicação em 2008, mas os desafios eram muitos. Havia desafios para distribuição, havia desafios financeiros. Depois, tinham se passado muitos anos, né, era preciso atualizar os gráficos, né, colocar algumas coisas novas de pesquisa no livro, era preciso colocar imagens coloridas, o mundo tinha mudado. E era um trabalho difícil, a área do Anderson é outra, o Juarez já estava um tanto idoso, e eu conversei com os dois, eu falei, olha, vamos pegar esse projeto, vamos, né, retomar o projeto. E eu quero destacar aqui que a pesquisa é do irmão Juarez, foram 30 anos de pesquisa, e o Anderson, ele pega esse trabalho do Juarez muito aprofundado e escreve, põe de maneira mais acessível para nós aqui no Brasil. O outro livro dele estava em inglês, né? Então, o Anderson coloca isso de uma maneira mais fácil de lermos e compreender, porque o assunto é puxado. E neste livro nós dedicamos 2 anos da nossa vida. Foi o livro Astronomia e a Glória do Adventismo. Tiago, por que demorou 2 anos? Porque eu não sabia diagramar, eu tive que aprender a mexer no InDesign. Como que eu aprendi? Vendo vídeos de YouTube também, né? E aí eu não precisava mais contratar uma pessoa para diagramar os livros da editora Luz do Mundo. Eu mesmo poderia diagramar esses livros. E aí o Anderson ficava ao meu lado, eu falei, olha, eu não consigo encaixar aqui, mude o texto. Por que eu não consegui encaixar? O livro tem mais de 200 imagens, são imagens grandes. E se a imagem ficar na outra página, você está lendo um negócio que faz referência à imagem. E aí o tema já é difícil, né? A nota de rodapé tinha que ficar ali embaixo, né? Eu não gosto de ler livros que a nota do rodapé fica lá no final. Quem foi que falou isso? Aí você tem que ir lá no final do livro. Então, a gente quis deixar as notas de rodapé embaixo das páginas. Então, o livro é muito complicado, o livro deu muito trabalho, mais de 200 imagens e gráficos. Eu não sei como isso foi feito, eu simplesmente não sei. Eu olho para trás, eu não consigo saber como que este livro foi produzido. Mais uma vez, pela honra e pela glória de Deus. Esse livro foi publicado ali em dezembro de 2018, início de 2019, e foi um livro muito caro, exigiu muito dinheiro. Mas em 2 anos ele se esgotou, e nós estamos preparando agora uma segunda edição do livro, revisada e ampliada. Então vai ter muitas novidades. Não é simplesmente algumas pessoas, por que vocês não imprimem novamente? É porque nós vamos mudar as fotografias do programa de astronomia por um mais bonito. As informações serão as mesmas. Depois serão acrescentados tópicos também no livro, enfim. É um trabalho que Deus vai ter que nos ajudar, porque hoje nós temos 3 filhos, temos o canal, não tínhamos o canal na época. Tiago, como que começou, então, o canal Adventismo Vivo? Mais uma vez, o doutor Desmond Ford cruza a minha vida. Eu fui à Associação Geral, a reunião da Associação Geral nos Estados Unidos, em 2015, e eu vi que a Adventist Today vendia o livro do Dr. Desmond Ford, era uma biografia. Eu já conhecia o livro pela internet e eu pedi para comprar. Então, eu trouxe o livro dos Estados Unidos, só que eu só fui ler o livro ali em 2018. E houve uma crise sobre o tema do santuário e da justificação. O que leva o Dr. Desmond Ford a duvidar da doutrina do santuário são os pressupostos que ele adotou na justificação. Se a pessoa é salvo só por fé e não precisa guardar a lei, no sistema de Desmond Ford não é necessário um juízo investigativo, onde os livros serão examinados, onde as pessoas serão julgadas pelas obras, porque para ele as obras estão fora da justificação. Então,
por causa de pressupostos na justificação, ele rejeita o santuário. E eu fiquei, gente, que coisa, eu quero contar essa história, eu quero mostrar as nossas crenças fundamentais, eu quero gravar um livro dizendo por que nós somos adventistas. Um livro não, um vídeo, né? E aí eu peguei a minha câmera e eu falei, eu não posso esperar por ter um estúdio, eu não posso esperar por ter tempo, vai ser hoje, vamos gravar alguma coisa, né? E aí coloquei a câmera na sala da minha casa, virei mais ou menos para os meus livros. É o primeiro vídeo que está ali no canal, né? E aí o vídeo se chama Por que Sou Adventista? Depois, aqueles nossos amigos podem conferir o vídeo lá. E depois de Por que Sou Adventista, eu comecei a explicar as crenças fundamentais e o propósito era se demorar nas crenças peculiares, porque os adventistas têm crenças que todas as demais igrejas têm, eles têm crenças que são compartilhadas por alguns grupos cristãos e outras crenças que são apenas da igreja adventista. Então eu queria me focar em explicar esse assunto da justificação, contar essa história, só que o canal era muito pequeno, eu falei, puxa, eu vou gravar esses vídeos, né? E nesse momento eu participei de uma classe dos professores, e os professores eles precisavam ali resumir a lição em 10 minutos. E eu vi que os professores não conseguiam resumir a lição em 10 minutos. Eu falei, puxa, e se eu passar a gravar vídeos para auxiliar os professores de escola sabatina, né? Olha, a lição do sábado que vem vai ser sobre, né, família. Ela vai estar enfocando o papel dos avós e a influência dos avós no neto. Esse é o foco da lição. Então, como o professor deve abordar aquilo? Olha, vamos fazer isso. Os vídeos, eles tinham 10 minutos, e o foco era para os professores. E as pessoas foram gostando, eu não imaginava. E aí, quando veio uma lição muito difícil sobre o livro de Cantares, né? Porque Cantares, ele fala de sexo entre marido e mulher, isso na Bíblia, misericórdia, né? Na escola sabatina. Mas esse é um tema bíblico, faz parte da vida, está lá na Bíblia, né? E aí eu sei que naquele dia deu 400 visualizações, eu falei, puxa, 400 visualizações aqui, né? Vamos continuar gravando vídeos, e aí fomos gravando vídeos para os professores e foi crescendo. Então, a ideia era ajudar... Eu vou falar para vocês problemas que eu via na escola sabatina. Todos nós temos um repertório, e às vezes somos professores de uma classe de escola sabatina por 5, 10, 15 anos. E aí o repertório começa a ser o mesmo. E os alunos têm a impressão que sentam ali e já ouviram aquela escola sabatina, né? Mas, por exemplo, a escola, toda lição da escola sabatina vai ter uma semana dedicada ao sábado. Se o tema do trimestre for família, esse estudo deve ser assim, o sábado no contexto da família. O que fazer com os filhos, né? Como que deve ser o sábado em família? Aí a lição é sobre o Apocalipse, né? O trimestre. Aí vai ter lá uma semana sobre o sábado. Aí o foco é outro. O foco é o sábado no tempo do fim, né? Aí depois você tem um estudo sobre, né, a lei. Ali é o sábado, que o sábado ele é para ser guardado. Aí a lição é sobre o Gênesis, a instituição do sábado. Então o tema é o mesmo, mas ele tem vários enfoques. E eu vi às vezes que os professores viam lá sábado, e eles vão num enfoque só. Qual é? Olha, o sábado é o 7º dia, o mundo não guarda o sábado, mas nós temos que guardar o sábado. Eu falei, olha, existem várias maneiras de enfocar e você tem que olhar o tema do trimestre, né? E, às vezes, eu sentia que a pessoa ela falava, né, muitas coisas na lição e não ia aos pontos principais. Eu falei, então, eu vou tentar fazer esses resumos para auxiliar os professores. Pela graça de Deus, né, os professores gostaram, os alunos passaram a assistir, e a minha mãe falou assim, filho, para de falar que esse negócio é para os professores. Eu falava assim, olá, professores, professoras da Escola Sabatina, comece a se dirigir a todos. E eu falei, tá bom. Então, foi mais ou menos essa história do canal Adventismo Vivo, né? Aí talvez alguém possa perguntar, por que a ideia do canal Adventismo Vivo? É que por um momento na minha vida o Adventismo quase morreu dentro de mim. E o Adventismo é a coisa mais bonita que existe. Eu já frequentei muitas igrejas por conhecer, né, católica, luterana, presbiteriana, anabatista, e eu sempre procuro visitar novas congregações e compartilhar com essas pessoas, mas a ideia é que o adventismo ele é o herdeiro de
todas as verdades levantadas por todas essas igrejas. Essa é a lógica do grande conflito. Os adventistas são os herdeiros da reforma protestante, de Lutero, de Calvino, dos batistas, dos metodistas, dos anabatistas. O adventismo, ele foi recolhendo as joias que foram as joias teológicas que se cristalizaram ao longo da história, e ele tem uma teologia sistemática incrível. É uma plataforma, é um conjunto harmonioso de verdades vistos toda à luz do santuário, esperando a consumação escatológica na volta de Jesus, milênio com a ressurreição dos mortos, a cidade santa baixando aqui, um juízo investigativo. É uma coisa linda. Mas o adventismo quase morreu dentro de mim por um tempo. Eu chegava a pensar que Deus é tão amor que talvez, né, depois do milênio, ele ainda vai dar uma chance. E mesmo que eu me perder nessa vida, eu ressuscitarei na segunda ressurreição. Ele vai dizer assim, olha, alguém ainda que quer ficar do meu lado é só não atacar a cidade santa. E eu falei, eu acho que Deus é amor, ele vai salvar todo mundo. Isso é uma destruição, né, das doutrinas bíblicas. E por um momento o adventismo quase ficou morto. E eu vejo que esse é o problema de muitos jovens. Eles não conhecem a beleza da mensagem adventista. Então, todo o trabalho que nós fazemos na editora Luz do Mundo é para resgatar essas crenças distintivas da igreja adventista, né? O trabalho, o propósito do canal Adventismo Vivo é promover o autêntico estilo de vida de um adventista do sétimo dia. Então, a ideia é que o adventismo esteja bem vivo dentro do meu, do seu coração, que a esperança na volta de Jesus e tudo aquilo que está conectado não morra, não enfraqueça, né? Não fique só, eu creio que Jesus vai voltar, mas vivo como se ele nunca fosse voltar, né? Nós não morremos para o eu, nós pensamos que a nossa vida vai ser para sempre aqui na Terra e ficamos em busca dos prazeres. Eu tenho o direito de ser feliz, eu quero participar das festas de prazer, das casas de entretenimento, eu quero participar de tudo que o mundo oferece, e o tempo vai passando, a nossa vida espiritual vai minguando e nós não nos preparamos para a volta de Jesus. Então, o propósito do canal é tentar ajudar aos jovens que, por acaso, não conheceram a teologia verdadeira ou tiveram uma teologia confusa e viveram o conflito que eu vivi, para que eles possam ordenar os seus pensamentos, para que eles possam se reorientar, para que eles não venham a errar como eu errei. E o que nós entendemos que seja uma das possíveis soluções para isso? Mas essa solução, não pode existir outras soluções sem essas. É o estudo da Bíblia para valer, aprofundado com conteúdo, a leitura do Espírito de profecia, a oração de manhã ao meio-dia e de noite, e a eliminação dos concorrentes. Não adianta nada você ficar colocando a farinha num saco se esse saco tem um buraco. E esse é meu problema. Meu pai falava para que eu não dormisse sem ler a Bíblia. Não durma sem ler, faça o seu culto. E aí eu ia assistir a tela quente. Pá, 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 pá. Monstro, explosão, adultério, assassinato. E aí acabava o filme. Você, puxa, voltei à realidade, né? Quando você sai no beco do cinema, é mentira, eu não sou rico, eu não sou milionário, eu não estou com a mulher dos sonhos, eu não tenho superpoderes, a vida voltou ao normal. Vamos lá, vamos ver a Bíblia, né? Olha, a Bíblia parecia tão sem graça. E eu fazia aquilo ali de forma mecânica. A minha religião era mecânica. Ia para a igreja, não sentia nada, não se envolvia com nada. Não era convertido. Havia aceitado a Cristo, mas não havia abandonado o mundo. E o Espírito Santo não consegue levantar a sua espiritualidade quando você está com esses concorrentes minando a sua fé. Então é preciso estancar a sangria, fechar o buraco, e a sua vida espiritual vai crescer, vai melhorar. Eu repito, oração, estudo da Bíblia, culto pessoal, leitura do Espírito de profecia, mas tem que acabar com as músicas do mundo, com os filmes, com as atrações. Nós precisamos morrer para o eu. Mas eu quero prometer para vocês que estão assistindo aqui, eu nunca trabalhei tanto na vida, porque além do meu trabalho secular dos filhos, tem a editora, e nós embalamos os pacotes, né? A Fernanda fica aqui no atendimento ao cliente. Eu diagramo os livros, eu e a Fernanda revisamos os livros.
Aí eu monto o canal, eu faço a iluminação, né? Eu depois faço a edição, alimento o canal. Irmãos, vocês não sabem como isso é trabalhoso. Mas eu quero dizer que eu nunca fui tão feliz na minha vida. Eu nunca imaginei que eu pudesse ser tanta felicidade. Eu nunca imaginei que eu pudesse ter tanta paz quando eu deito de noite e abraço a minha esposa, abraço os meus filhos, e eu vejo as pessoas, né, mudando de vida, estudando mais a Bíblia. Você pensa, pouco importa essa vida, pouco importa os prazeres do mundo, são apenas 80 anos que Deus nos pede de sacrifício. Ele vai voltar e seremos felizes para sempre. Ellen White, narrando, e eu quero terminar aqui essa parte, ela narra na sua primeira visão que ela chega ao céu e ela encontra ali a árvore da vida, o rio da vida, e ela começa a olhar assim, aquele lugar deslumbrante, muito melhor do que nós imaginamos, e de repente aparecem o pastor Stockman e o pastor Fitch, vem correndo, irmão White, né? Irmão White, que era irmão e irmã White, né? Tiago e Ellen estavam ali. E quando eles chegam próximos, eles perguntam assim, o que aconteceu depois que nós morremos? Porque eles morreram antes do 22 de outubro de 1844. O Fitch morreu 15 dias antes. E ele fala como foi ter sido arrebatado, como foi o 22 de outubro. E Ellen White, ela afirma assim que nós olhamos as belezas e os esplendores daquela terra, e quando pensamos nas nossas maiores privações e sacrifícios neste planeta, não conseguimos nos lembrar de nada, e ela não consegue responder nada para o Stockman Fitch. Ela fala simplesmente assim, muito fácil foi conseguir o céu. Em inglês, the heavens is cheap enough. O céu saiu muito barato, comparado ao pouquinho que Deus pede de nós nesses 80 anos. Então, meu querido amigo, eu quero dizer que se você está aí num conflito, você pode ser realmente feliz, você pode ter paz, Deus vai te ajudar, e um dia nós seremos felizes para sempre na nova terra. Amém. Amém. Uau, que testemunho lindo. Nós ficamos pensando e conversando aqui sobre algumas coisas que você falou, né? E Thiago. como muitos jovens hoje passam fatalmente por isso que você passou. Você é um jovem, a gente vê que você é um jovem muito fervoroso aí, passou por grandes lutas espirituais aí, né? E se mantém nos caminhos de Deus, né? Aquela batalha dia a dia, diariamente, né? O que você aconselha para os nossos jovens de hoje? Olha, aqueles passos que nós já falamos, estudo da Bíblia, né? Todos os dias, ao acordar, ao deitar, leia sua Bíblia e leia o espírito de profecia também. Às vezes as pessoas elas fazem assim, elas só leem uma meditação. Quando tem tempo, estudam a lição. E quando tem mais tempo, aí que elas leem a Bíblia. Né? Eu não vejo problema nenhum em você ler a meditação, mas eu acho que a prioridade é diferente. A prioridade é a Bíblia. Então, leia a sua Bíblia, procure entender a Bíblia. Né? Vá comparando texto com texto, tenha a sua vida de oração, né? Corte os entretenimentos, e nesse tempo que vai surgir, você vai se dedicar a trabalhar para o Mestre. O Mestre era o comandante das hostes celestiais, ele era um com Deus, ele era eterno em glória. A rainha Elizabeth morreu aí 10 dias de funeral para um pecador, para um monarca terreno. Imagine a glória de Cristo no céu. Ele, o nosso capitão, ele desce a essa terra, mora lá em Nazaré, 30 anos no serviço braçal. Depois é torturado brutalmente, morre na cruz, para que eu e você tivéssemos esperança. Nós precisamos servir ao Mestre. Então, esse período ali, esse espaço de tempo, você vai se dedicar a servir ao Mestre. Como? Se você é mais idoso, faça conforme o que você sabe, as suas forças. Mas se você é jovem, eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos no período da internet, das redes sociais, e você precisa transformar a sua rede social de uma promoção do eu, de uma promoção de um estilo de vida de vaidade, como eu sou bom, como
né? Cuidado com a vaidade. Esse é um negócio que engole todo mundo. Foi o pecado, é o orgulho de Lúcifer. Então, nós vamos tirar o foco do eu. O eu vai morrer, né? Colossenses 3:5. Fazei morrer a vossa natureza terrena. E você vai se dedicar a transformar as suas redes sociais para o evangelismo. Você vai postar textos da Bíblia, textos do Espírito de Profecia. Você vai estudar com alguém pela internet. Ah, Tiago, mas eu não sei fazer isso. Então, participe de um grupo de estudo. Tem centenas por aí. Deve ter, talvez, na sua igreja, no seu distrito. Né? Agora, não fique com migalhas. Vá para a teologia, vá para a Bíblia, vá para o material profundo. Né? Vá sendo desafiado. E depois, no seu tempo livre, aprenda a mexer com mídia, aprenda a mexer com marketing digital, aprenda a editar vídeos. Se você tem facilidade de falar, abra o seu próprio canal. Comece a se filmar. Ah, Tiago, mas eu não sei, aprenda. Começa com um canal ruim, depois vai melhorando, né? Mas comece. Ah, eu não sei, mas eu sei tocar. Então comece a produzir boa música, música sacra. Faça alguma coisa. Ah, eu não gosto de mexer com internet. Então comece a panfletar. Não é os santinhos de política, não. Comece a panfletar material evangelístico, né? Dedique, pense, eu quero salvar pessoas, eu quero abreviar a volta de Jesus, eu quero trazer mais pessoas para o Mestre. E você vai trazendo um, vai trazendo outro, e você vai ficando feliz. Então, dedique o seu tempo para mexer com Photoshop, edição de vídeo, redes sociais, né? Torne-se em um missionário da internet. Amém, amém. E olha, Ótimo conselho. esse conselho é muito ótimo. Com a internet agora não tem limites, né? Como você disse, né? A experiência que você tem através aí do Adventismo Vivo e também com a editora, né? O quão é gratificante, mas é trabalhoso fazer essas coisas, né? Ver pronto é uma coisa, mas o que está por trás. Bastidores, né? Então, assim, é uma ótima sugestão aí, pessoal, para quem quiser se envolver mais aí de pregar o evangelho através da internet, procure aprender essas ferramentas que vai auxiliar bastante. E algo que o Thiago falou muito interessante, apressar a volta de Jesus. Abreviar. Todos temos esse livre-arbítrio nas mãos, né? Vamos usá-lo a favor de Jesus. Amém. Tiago, eu queria fazer uma outra pergunta. É nesse mesmo foco, só que por outro ângulo agora. Você, conforme a sua história, né? Você, por algum tempo, foi enganado por uma teologia, né, mais liberal, aí só a graça é suficiente, não tem a santificação, enfim. Que conselhos você dá, alguma orientação sobre como abordar jovens que estão crendo nessa teologia? Porque não é fácil. Eu já tive algumas conversas com amigos, né, experiências pessoais de tentar conversar sobre esse assunto e não ser... É só o amor. Não ser fácil de conversar. Então, que caminho, ou como, ou que porta, por onde começar, assim? Olha, o primeiro ponto é se a pessoa quer conversar, porque tem gente que não quer conversar, ela não está aberta ao diálogo, não está aberta a aprender, e ela, de certa forma, é inacessível. Então, é difícil. Né? Ali é o trabalho do Espírito Santo. Mas se a pessoa estiver disposta a conversar, eu sugiro que a gente use a nomenclatura da Bíblia. Por que isso é importante? Eu vou dar exemplos muito do cotidiano. Saindo da porta da igreja, começa uma discussão salutar, uma discussão saudável, e aí um irmão pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Como geralmente essa discussão acontece? Ela fala assim, olha, mas e essa questão da lei? A pessoa geralmente responde, olha, eu vou te dar um exemplo. Imagine um barquinho. O barquinho é a nossa vida. Um remo é a fé e outro remo são as obras, né? Qual que é o problema de nós utilizarmos ilustrações? É que essas ilustrações elas não são inspiradas, elas não estão no texto bíblico. E a depender da minha criatividade, eu posso criar muitas ilustrações. São exemplos subjetivos. Então, como que nós temos que fazer? É a Bíblia é suficiente, é levar a pessoa à Bíblia. Então, você
a depender da abertura da pessoa, faça perguntas. Jesus, quando foi ao templo com 12 anos, diz a irmã White, ele fazia perguntas sugestivas aos rabinos. Ora, mas se isso é assim, então por que aqui está escrito isso, né? Para ir despertando a curiosidade, se a pessoa não deu muita abertura. Normalmente, essa teologia do Desmond Ford, ela vai até o capítulo 5 de Romanos, 3, 4 e 5. E é verdadeira essa parte. Mas o livro de Romanos tem o capítulo 6, 7 e o capítulo 8. Então, nós temos que falar assim, olha, veja que a Escritura não separa a santificação da salvação. As duas coisas são juntas. Fé e obras acompanham juntas. Então, sempre mostrando o que você fala na Bíblia, e quando a pessoa fala uma coisa, você pergunta, mas em que lugar da Bíblia isso está escrito? Né? Muitas pessoas, às vezes, querem fazer isso com o espírito de profecia, mas eu aconselho que você faça na Bíblia, porque muitas pessoas nem creem em Ellen White, né? Então, você precisa manejar bem a Bíblia. Você pode saber também no espírito de profecia, mas saiba mostrar isso na Bíblia. Conheça as cartas de Paulo. É preciso compreender as cartas de Paulo. Então, se a pessoa, respondendo a Adriana, decidir conversar sobre esse assunto, mostre que o que ela fala é verdade, mas não é toda a verdade. Ela fala dos capítulos 3, 4 e 5 de Romanos, mas o capítulo 6, 7 e 8, ele amarra tudo e não tem como você apagar aquilo da Bíblia. Né? Mostre vários textos em sequência de que Deus pede a santificação. Né? Eu tenho esses textos e que isso está ligado à fé. Mostre assim, muitos textos na Bíblia. Não, eu não estou falando que você não pode ir ao espírito de profecia, mas mostre na Bíblia, porque isso tem um peso muito maior na mente de várias pessoas. Amém. Amém. Muito obrigada, é um ótimo conselho. E se você me permitir mais um pouquinho, essa pessoa seria bom estudar a história da igreja cristã e compreender a diferença entre a justificação no catolicismo, a justificação no protestantismo clássico, Lutero e Calvino, e a justificação do metodismo, que é a mesma do adventismo. Eu, inclusive, tenho uma palestra que eu fiz numa live, eu preciso regravar essa palestra e pôr no canal, mas eu faço exatamente essa comparação. Por exemplo, nós ouvimos falar que a justificação é forense, mas o que significa isso? Forense não faz muito sentido. Só que quando você vai no catolicismo, você descobre lá que a justificação é transformativa. Opa! Aí você já consegue se situar. Se no protestantismo clássico ela é forense, quer dizer que a transformativa é outra coisa. Você já cria um contraste, né, em termos pedagógicos, você já vai entendendo. Agora eu estou vendo os contrastes, as diferenças, né? E aí, quando você vai para o metodismo, você vê que no metodismo você tem a parte forense, que é a salvação, e você também tem uma parte transformativa, entendeu? Você tem um quadro maior, né? Você é salvo pela graça independentemente das obras da lei, você recebe o perdão, mas a partir daí você tem que ser fiel à aliança. Então, ao você perceber as diferenças entre os vários corpos teológicos, e ao estudar a história da igreja, a gente se localiza muito melhor. Então, eu acho que esse estudo também é importante. Verdade, faz muita diferença. É a identidade, né? Conhecer você saber de onde você a veio, origem, né? o movimento que você faz parte, né? Que você professa fazer parte. Exatamente. Uau. Muito bom. Tiago, muito obrigada. Assim, foi uma bênção conhecer essa história. Foi de muita reflexão, assim, para a gente aqui. Sim. E também os conselhos que você trouxe durante a história e aqui no final também. Que Deus seja louvado pela sua vida, pela vida da sua esposa, da sua família, do seu ministério, né? Os ministérios. Continue abençoando e usando de vocês para compartilhar essa mensagem e esse adventismo vivo através de tudo que vocês fazem. Exato. E aqueles que querem saber onde adquirir os materiais da Editora Luz do Mundo, vai estar aqui na descrição do vídeo. E também aqueles que não conhecem o canal do Tiago, Adventismo Vivo, também estará aqui na descrição do canal. Vão Você lá. vai ser muito abençoado com grandes conhecimentos. Exato. Aí
para a glória de Deus. Vão lá, porque tem muito conteúdo rico Nós naquele temos canal. 2 surpresas, né? Um livro sobre o santuário, é uma surpresa, não vou falar nem o título, vou falar o título, Santuário, Juízo e Salvação. É um livro que vai sair ainda este ano. E nós temos um outro livro sobre profecias, Apocalipse e as trombetas. Então, fique aí esperando que em breve esses livros estarão disponíveis. Ó, os Uau! spoilers. Olha aí, Opa! pessoal. Então já fiquem aí de olho, porque o material que vai vir ali, os materiais são bem ricos, né? Exatamente, você invista o tempo nessas literaturas. É como o Thiago mesmo falou, o serviço é árduo, mas a paz que você tem o mundo não oferece, pessoal. Então, assim, dê um salto de fé, você estará compartilhando seu testemunho em breve também para muitas pessoas, assim como o Thiago fez Sim. hoje. E queria lembrar aqui, que eu esqueci de comentar, o Thiago citou um pouco, a gente não falou no início, né, do irmão Anderson. E nós já temos o testemunho do irmão Anderson aqui no canal. Então, a Tem aqui no gente vai canal também. deixar também o link do testemunho dele aqui nesse vídeo. E também, como o William falou, todas as redes sociais aí de contato do Thiago, né, do Adventismo Vivo, da editora, enfim. A gente tem umas manias de fazer isso, de trazer a história de uma pessoa e de outra, e a pessoa vai querendo quebra-cabeça para entender aquele contexto geral, né? E é isso. Eu vou pedir então para o irmão Thiago fazer uma oração para a gente, por favor. E depois a gente vai dar uns recadinhos finais. Tá bom, eu vou convidar aqueles que quiserem e puderem se ajoelhar. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esses momentos tão preciosos aqui na companhia desse casal e também com muitos que nos assistem. Nós te louvamos porque o Senhor tem operado na vida de tantas pessoas, o Senhor também operou na minha vida de uma maneira milagrosa. Por isso, que as mães que nos ouvem continuem orando pelos seus filhos, assim como a minha mãe orou por mim, e que o Senhor atenda a oração dessas mães e possam ajudar muitos jovens. E, Senhor, que aqueles jovens que talvez estejam em crise existencial ou crise filosófico-teológica, eles possam ouvir a voz do Espírito Santo e conseguir compreender as harmoniosas verdades bíblicas ensinadas pela Igreja Adventista. Que eles possam depor todos os fardos aos pés de Cristo, que saibam que junto à cruz há lugar para eles também, que Jesus os aceita independentemente de como são, de como foram, mas que uma vez que eles se encontrem com Jesus, eles tenham a certeza de que serão transformados, fruirão paz e felicidade, e quando o Senhor voltar, receberão o galardão da vida eterna. Abençoe, Senhor, todos os ministérios, os canais que estão promovendo os estudos da Bíblia e também as pessoas que estão nos assistindo e lendo os livros. Que todos nós possamos nos encontrar por ocasião do regresso de Jesus a esta terra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Então, pessoal, é isso. Hoje vocês conheceram a história e o testemunho, né, de vida do irmão Thiago Helker. Exato. Às Foi vezes a uma pessoa bênção. acompanha, mas fala assim, qual a história dessa pessoa, né? Então Exato. aqui o quadro, qual a sua história, é exatamente para isso, para trazer o testemunho dessas pessoas, para vocês verem realmente a dedicação que elas têm, né? A sinceridade em levar essa obra mais adiante. Sim. No canal também nós temos testemunhos internacionais com traduções consecutivas, para você que não entende muito bem o inglês, está lá em português também, para você poder acompanhar. Exato. Então, se você chegou aqui hoje, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vai lá na playlist, assiste outro testemunho, outra história, compartilha com alguém e que você também seja abençoado, assim como nós temos sido com a cada história, cada testemunho que é contado aqui no canal. Exatamente. E acompanhe nós nas redes sociais também, Instagram, Facebook, também o Telegram, que nós estamos postando as novidades também. Temos novidades aqui no canal de estudos bíblicos aí também, e também uma série sobre a questão de ansiedade, depressão. Então, assim, é um tema muito relevante hoje, e para a glória de Deus, todos vão ser abençoados, assim como nós somos também. Amém. Muito obrigada pela sua companhia aqui hoje. Que Deus abençoe a sua vida e nós nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Até Tchau, mais. tchau, pessoal. Tchau, tchau.